Boa noite! Olá, tudo bem? Como estão vocês? Mais uma live, Tércio Rocha, entrando para o terceiro Regenera Brasil, o congresso que vai levar informações e sempre traz informações de como atuar em medicina regenerativa, de como atuar metendo a mão na massa, né? Produzindo resultados. Hoje, o tema da nossa live é o que fazer quando as infiltrações tradicionais e a fisioterapia não funcionam mais. O que fazer quando o teu paciente tem aquele joelho problemático, aquele ombro problemático, aquele quadril problemático, que depois de todas as infiltrações, bloqueios e fisioterapias, ele não responde. E a indicação é óbvia, né? De um lado está o fisioterapeuta e um ortopedista mais conservador tentando livrar o paciente da cirurgia, e do outro lado tem a tentação do paciente de fazer uma prótese, lógico, né? Pegar uma articulação totalmente danificada e condenada e substituir por uma prótese que é uma articulação, né, mecânica, mas que vai trazer conforto e funcionalidade novamente para essa pessoa. Então a tentação é muito grande, mas o que fazer? Será que nós temos alguma coisa para fazer? Sim, temos. Temos que regenerar essa estrutura. Me conta uma coisa, uma prótese é feita de titânio. Quantas coisas você conhece no corpo do paciente que é feito de titânio? Você não conhece nada, né? Esse paciente é feito de células, né? Paciente de alguns trilhões aí de células, 15 trilhões de células. Tudo nele, inclusive a complexa articulação que o profissional está tratando, veio de uma célula, vem de uma célula tronco que regenera aquilo todo dia. Então, antes de nós pensarmos numa intervenção cirúrgica de grandes proporções, substituindo essa articulação por uma prótese, nada contra as próteses, nós temos e somos obrigados a oferecer para esse paciente um tratamento que possa regenerar aquelas estruturas, aqueles ligamentos que podem estar 100% rompidos ou parcialmente rompidos, aquelas cápsulas articulares, aquele leito de cartilagem que pode estar muito comprometido, né? Ou pouco comprometido, aquela artrose muito avançada, né? Artrose grau 4, com condromalácia em grau máximo, enfim. O que fazer para esse paciente? Você ortopedista, você fisioterapeuta, que já trabalha com infiltrações de PRP, que é o plasma rico em plaquetas, junto com ácido hialurônico, né? Qual é a melhor viscosidade do ácido para trabalhar, né? O que a gente coloca primeiro, o ácido ou o PRP? Como é que faz? Para que vai servir o ácido hialurônico? Ele serve como um arcabouço. Arcabouço para você ancorar o PRP, mas ancorar também materiais biológicos mais potentes, capazes de promover uma regeneração ainda maior dos elementos dessa articulação. E que materiais biológicos são esses? Bom, nós já falamos aqui do PRP, que tem uma força regenerativa boa, embora perto dos outros bastante fraca. Nós falamos aqui do ácido hialurônico, que apesar de não ter força regenerativa, ele mimetiza, né, o líquido sinovial e funciona quando injetado na articulação antes do material biológico como um arcabouço para que esse material biológico se fixe ali, ficando mais tempo dentro da articulação, podendo aí com a sua celularidade trabalhar nesse lento processo e contínuo processo de regeneração dessa cartilagem. Você sabe qual é a celularidade de um PRP, de um PRF? Eu vou dizer aqui para vocês. O PRF tem 42% de células mesenquimais, 4% de fibroblastos e 0,4% de células tronco. Mas tem todos os fatores de crescimento presentes no sangue e os fatores de imunogenicidade.
Então isso favorece muito a negociação. As células mesenquimais, por exemplo, vão ajudar de certa forma a recuperação do leito vascular, promovendo melhor irrigação e melhor oxigenação dos tecidos dessa articulação. Mas será que são só esses os materiais que nós podemos injetar nesse paciente? Com certeza não. Nós temos, por exemplo, e daí o pessoal da Ortoregen, né, os mais antigos em ortopedia, trabalham muito com isso, que é o aspirado de medula óssea, né? O aspirado de medula óssea, que normalmente se trabalha com a crista ilíaca posterior, ele vai te oferecer uma celularidade muito boa. E você sabe qual é a celularidade da medula óssea? Ela tem 60% de células monoclonais e 40% de células tronco, dependendo da região que você entrar. Você tem que entrar na região certa e tem que entrar de forma correta para que não haja complicação. De vez em quando nós temos complicação. Mas esse material, quando bem utilizado, né, dependendo da idade do paciente e do dano da articulação, ele pode sim apresentar um resultado regenerativo bom, de mediano para bom, num tempo de durabilidade aí de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né? Agora, nós também podemos tirar esse material biológico da gordura. Você já trabalhou com material biológico da gordura? Você tem que primeiro fazer uma lipoaspiração, uma pequena lipoaspiração, né, de 200 ml, deixar essa gordura decantar, esperar ali seus 30 minutos para ela decantar, despreza o sangue, pega a gordura, reduz a nanofat e você pode tanto injetar o nanofat, quanto você pode centrifugar o nanofat, obtendo aí a fração estromal total. E daí você pode combinar 2 materiais biológicos, PRF e fração estromal total, junto com o ácido hialurônico injetado previamente, para que funcione como arcabouço. Então, depois de você preparar esse teu material biológico riquíssimo, né, a fração estromal total, você vai entrar naquele joelho primeiro com ácido hialurônico de alta viscosidade, depois o PRF, e daí você coloca a fração estromal total. Você sabe qual é a celularidade da fração estromal total? Ela te oferece 42% de células mesenquimais, 36% de fibroblastos, sim, os blastos que formam as fibras colágenas, fibras elásticas, fibras elaurínicas, fibras musculares, né? E 16% de células tronco. Sendo que essas células tronco, dependendo do passado bioquímico ou químico desse paciente, né? Se esse paciente sempre se alimentou bem, se não fumou, se não bebeu, ela tem uma idade cronológica, uma idade funcional menor do que a idade cronológica do paciente, né? Então, aquele paciente que tem 39 anos, mas está com fortes dores de joelho, mas sempre se alimentou bem, dormiu corretamente, nunca se drogou, nunca fumou, nem nada disso, a célula tronco dele tem uma idade funcional menor do que os 39 anos. Antigamente acreditava-se que podia chegar até 1/3 da idade cronológica, mas isso era mais essas fantasias, esses números de estudos que muitas vezes nos falta confirmar, né? Eu lido com essa realidade, com essa informação desde a década de 80, mas o difícil é provar essa idade funcional dessa célula tronco, porque varia de paciente para paciente e varia também da localização onde essa gordura é aspirada. Agora me conta uma coisa, você sabe trabalhar com protocolos biológicos? Você sabe preparar um PRF? Você sabe preparar um PRP? Você sabe qual é a diferença de um para o outro? Você já fez um BMAC, um Bone Marrow Aspirated Cells? Já aspirou células em medula? Não? Você já trabalhou com esse material que é superior ao BMAC, que é a fração estromal total de gordura? Não? Então você precisa aprender a trabalhar. E como é que você pode aprender a trabalhar? Bom, primeira coisa é você entrar no mundo da medicina regenerativa através do Regenera Brasil. Por isso, inscreva-se aqui na bio, inscreva-se logo. E depois de você entrar nesse mundo e ficar maravilhado com o que você verá nesse congresso,
porque você vai ver pelo menos uns 6 ortopedistas apresentando trabalhos em grandes atletas, apresentando trabalhos em pessoas sedentárias, apresentando e comprovando trabalho, né, com imagem de recuperação de cartilagem, de ligamento, dessas coisas todas. Você pode se inscrever nos cursos hands-on. Você sabe como é um curso hands-on? Você entra comigo, Tércio Rocha, numa sala, um centro cirúrgico, onde nós vamos tratar o joelho acometido, ou o ombro acometido, ou o quadril acometido. Pode ser um paciente seu, pode ser um nosso. Se você tiver o seu paciente, melhor para você, porque você vai continuar acompanhando-o, né? E você vai aprender como fazer com a mão na massa. É só você dentro da equipe. Não é aquela quantidade de gente que você não consegue ver absolutamente nada. Não. Você aprende a preparar o material biológico, desde o PRF ao PRP, aprende como fazer o botão anestésico para fazer a lipoaspiração, aprende quais são as melhores regiões, dependendo do paciente. Tem paciente que é muito magrinho, tem paciente que não, mas quais as melhores regiões para aspirar essa gordura. Aprende, por exemplo, como infundir a solução de Klein, quanto tempo deixa a solução de Klein ali dentro, né? Tem muitos cirurgiões plásticos que deixam só no máximo 10, 15 minutos. Eu vou te garantir, o material aspirado é péssimo. Agora, quando você deixa a solução de Klein meia hora, 35 minutos, e você aspira, o lipoaspirado vem ótimo e rende um material biológico fantástico para você fazer o seu procedimento de terapia biológica. E daí você vai lipoaspirar, você vai ver como é que lipoaspira, né? Nós incentivamos muito que você trabalhe formando uma equipe na sua clínica, né? Chamar um R3 de cirurgia plástica ou um cirurgião plástico mesmo para dividir o espaço com você. Nós te ensinamos a formar a equipe, te ensinamos a montar esse material biológico e te ensinamos a técnica correta para usar, porque tudo tem técnica. Por exemplo, você vai entrar dentro de uma articulação. Como é que você vai entrar? Qual é o ponto certo? Onde passam os vasos sanguíneos? Onde está o nervo? Então, uma das coisas que você tem que aprender é a trabalhar com ultrassom. Você já trabalhou com ultrassom? Você tem experiência em fazer procedimentos guiados com ultrassom? Você vai aprender nos cursos hands-on pós-congresso, pós o Regenera Brasil, conosco. Veja que não é só você ortopedista ou fisioterapeuta. Também os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, enfim, todas as especialidades que quiserem fazer cursos conosco vão aprender as técnicas envolvidas naquele procedimento pertinente à sua especialidade. E muda tudo, porque você abre uma janela de oportunidades na sua frente, porque você não fica na mão do laboratório que só te pode fornecer o ácido hialurônico, e você não fica apenas com o PRF ou o PRP. E é óbvio que você vai aprender a pensar com base em medicina integrativa, ou seja, começando a analisar a saúde do paciente a partir dos intestinos. Como é que está o intestino desse paciente? Como é que está a microbiota desse paciente? Arranjar a microbiota, esse ecossistema digestivo do paciente, que é o ecossistema dele todo. Você vai aprender se ele tem intolerância, qual é o teste que pede, como é que interpreta, quanto tempo ele tem que se abster dos alimentos, qual é a diferença entre um teste IgG e um teste IgE. O IgG mede intolerância alimentar e o IgE mede alergia alimentar. As alergias não têm cura. As intolerâncias se dessensibilizam. Isso é uma coisa que você tem que aprender. O teste Copromax, nós temos que ver o que esse paciente está digerindo, o que não está. Será que esse paciente sofre, na verdade, de uma grande intolerância à histamina? Que ocorrem sintomas assim, bastante pitorescos, né? O paciente realmente passa mal demais. Você chega até a pensar que é alguma coisa psicogênica comportamental, mas não, é bioquímico puro.
e muitas vezes compromete o quadro inflamatório daquela articulação, porque o quadro inflamatório se generaliza, né? Ele veio do corpo inteiro. Então você tem que aprender antes a analisar o paciente e a preparar o terreno biológico com medicina integrativa. Aonde você aprende isso? No Regenera Brasil. No Regenera Brasil você verá dezenas de palestrantes que trabalham com isso todo dia. A medicina integrativa é a base da medicina regenerativa. E a medicina regenerativa se dá com essa base bem formada de medicina clínica, baseada em reposições de minerais, de vitaminas, de oligoelementos através de soroterapia, da análise do intestino e a montagem da dieta, uma dieta coerente, né, a partir do teste IgG, do Copromax e do painel da nutrigenômica desse paciente, da prescrição de um protocolo de ginástica correto, de técnicas correlatas que só vão aumentar esse poder anti-inflamatório dos protocolos biológicos, por exemplo, o uso de infravermelho, o uso do choque térmico, né, do quente e do frio, o choque glicídico, você fazer aí uma dieta com abstenção de alimentos por 16 horas diariamente, né? Então, se o seu café é 7 da manhã, você para de comer 3 da tarde. Isso é uma dieta fantástica, porque emagrece, deixa a pessoa com o abdômen liso, né? Ela feliz com a sua nova silhueta e a pessoa disposta, com uma disposição maravilhosa, tem uma noite de sono muito mais reparadora. Daí sim, depois de fazer reposição hormonal e arrumar todo o terreno biológico, tem a ver você partir para a medicina regenerativa para você regenerar esse tendão que está parcialmente rompido, essa cápsula articular, esse leito cartilaginoso, enfim, todas as estruturas de uma articulação. E você tem que aprender como trabalhar articulação por articulação. Porque é óbvio, você vai fazer um ultrassom de um joelho, é totalmente diferente de você fazer um ultrassom de um quadril e totalmente diferente de você fazer um cotovelo ou um ombro. E por onde você entra? Quais são as melhores portas de acesso, né? Aonde estão esses ligamentos que tanto dão problema, né? Como que eu vou abordar, por exemplo, uma cabeça longa de bíceps, né? Então, você tem que aprender esses macetes. Isso você só aprende, primeiro, se você frequentar o congresso, o Regenera Brasil, porque o congresso ele tem um caráter informativo. Mas no curso hands-on, você vai ter um caráter de formação. Você vai meter a mão na massa e você vai ver fazer. E se você não aprender com um paciente, com 2, você aprende com 5 ou com 10. O importante é você aprender. E o melhor é que os pacientes sejam seus. Você vem, nós tratamos eles juntos e eles voltam para a sua clínica. Então, o Regenera Brasil, ele tem um propósito que vai além da informação, além da formação. Ele mostra para você como que você dinamiza o seu consultório, a sua medicina, botando em ação toda a cultura que você já tem. Porque tudo que eu estou falando para você não é novidade, nós só temos que colocar tudo dentro do mesmo pacote e você tem que saber como usar. Isso é uma questão de know-how. Então você vai ver, por exemplo, por que eu consigo trabalhar um ligamento que está se esgarçando, quase rompido, ou aquele ligamento que na imagem dá, tem aí no máximo 40% dele, o resto rompeu. Ele dá para regenerar, né? Aquele leito cartilaginoso que parece que já foi embora, né? O que popularmente o povo diz, não, doutor, já está osso com osso, dá para regenerar. Você vai ver, por exemplo, o professor Carlos Henrique Bittencourt, mostrando isso com vários trabalhos de muitos anos no Congresso, provando ano a ano com os exames de imagem a regeneração dessa cartilagem. Você vai ver, por exemplo, depoimentos de atletas olímpicos de países
da Sul-América e de outros países, inclusive do Brasil, que no meio da competição estavam ruins, mas receberam a intervenção de medicina regenerativa. É isso que você tem que mudar na sua clínica. Porque o que nós temos que entender é que o paciente ele quer buscar algo de novo. Não dá para ele ir na sua clínica aqui em São Paulo e escutar a mesma coisa que ele escutou em João Pessoa, que é exatamente a mesma coisa que ele escutou em Goiânia. Não é que os colegas estejam errados, é que parece que não há nada de novo para oferecer. Ou seja, o paciente fica convicto que para ele só resta a cirurgia, e não é verdade. Ele pode contar com essa medicina extremamente poderosa e que em muitos casos consegue livrá-lo da cirurgia, chamado medicina regenerativa. Porque regenerar, senhores, é fazer de novo. Então você pode oferecer para ele uma medicina com biologia celular, com protocolos celulares, capazes de regenerar as suas estruturas e funções. Porque os senhores conseguem entender que um dia já fomos só uma célula, chamada célula-ovo, no útero da nossa Santa Mãezinha. E daí viemos nos desenvolvendo. No 18º dia de gestação, no útero da nossa mãe, nós estávamos longe de ser um embrião, mas nós éramos o conjunto de 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, que deram origem a tudo que nós somos. E esses folhetos embrionários continham em si 240 tipos de células-tronco diferentes. Então, senhores, toda e qualquer estrutura ou função no corpo do vosso paciente vem de uma dessas células. Só que, muitas vezes, não há células suficientes naquele órgão ou naquele tecido para continuar regenerando à medida que o paciente desgastou ou desgasta. E por que as células são capazes de fazer isso? Os senhores já pensaram? Por que as células são capazes de regenerar e como que elas fazem isso? Então eu vou explicar para os senhores. As células são dotadas de algumas características intrínsecas que é necessário que os senhores aprendam e não esqueçam mais. Elas são anti-inflamatórias. Elas são angiogênicas, elas fazem uma neovascularização positiva, ou seja, elas fabricam novos vasos sanguíneos, aqueles capilares terminais que ninguém consegue mexer, as células conseguem reaparelhar o tecido com uma nova malha capilar para irrigar esse tecido e oxigená-lo. As células-tronco são antiapoptóticas, não deixa que haja morte celular, pelos 2 primeiros mecanismos e pelo 4º mecanismo, que é o mecanismo regenerativo. As células-tronco têm 2 maneiras de regenerar. Uma, conhecida como uma forma parácrina. Ela chega perto de um tecido e começa a produzir, então, peptídeos, que são exossomas, que induzem essa ordem química, essa ordem hormonal, de forma parácrina, né, por aproximação, para que esse tecido, então, promova a regeneração necessária. E outra forma é se transformando numa célula do próprio tecido, ou seja, a célula-tronco se divide numa célula desse tecido alvo, né? Seja ele um ligamento, seja ele uma cartilagem, seja ele uma fibra muscular, e em outra célula-tronco. É a única divisão celular assimétrica no nosso corpo. Veja bem, porque uma célula-tronco se divide numa outra célula-tronco e numa célula do tecido. Pode ser um tecido gorduroso, cartilaginoso, muscular, nervoso, dérmico, enfim. E por que ela consegue fazer isso e entender o meio? Porque ela tem quimiotaxia, ou seja, ela consegue ler o meio que ela está e ela consegue taxiar para onde ela tenha atratividade química. E o que atraem essas células? Por que essas células conseguem chegar no ponto de ação? Porque devido à quimiotaxia, elas procuram locais nos nossos tecidos que estejam em processo inflamatório, em processo degenerativo.
em processo de sofrimento celular, como por exemplo por uma isquemia, em processo de necrose celular, ou uma célula que esteja doente e ela vai então se transformar numa natural killer e vai fagocitar essa célula. Bom, senhores, eu estou aqui para mostrar para os senhores que o Regenera Brasil, ele não traz só uma informação totalmente diferente da dos outros congressos. Eu não digo que o Regenera Brasil é o congresso mais disruptivo do ano por dizer, não. Ele traz informações que são totalmente novas para os senhores e mais do que a informação, ele te traz a possibilidade de formação. Se você se identificou com aquela técnica para a sua especialidade, você poder acompanhar um especialista que faça exatamente aquilo que você deseja aprender, ombro a ombro, corpo a corpo, por isso, hands-on, botando a mão na massa, até você aprender. Esses cursos, é lógico que são diferentes um para o outro. Uma pessoa que quer aprender a fazer um full face, por exemplo, é totalmente diferente daquele que quer aprender a fazer artrose de joelho. É totalmente diferente daquele que quer aprender o protocolo para fibromialgia, ou daquele outro colega que ele quer aprender o protocolo para Parkinson ou para Alzheimer, ou daquele neuropediatra que quer aprender o protocolo para autismo. Enfim, para todas as áreas médicas existem protocolos específicos, mas é necessário que você aprenda a fazê-lo, porque escutar é mole, mas e na hora? Vai preparar como? Eu estou lá no meio de uma cirurgia, né? Você é um cirurgião plástico, está lá no meio de uma cirurgia, você está fazendo uma rinoplastia, forçou muito o retalho, viu que essa ponta do nariz está avascular, como é que você vai irrigar? E como é que você vai fechar a cirurgia sabendo que aquela área pode sim evoluir para uma necrose, visto que vai ficar sem irrigação, vai ficar desprovida de irrigação necessária? Ou se não for uma ponta de nariz, se for um mamilo, como é que eu provoco essa neovascularização local? Como é que eu preparo um material biológico na hora, ali? Como é que eu coleto a célula-tronco do paciente ali, na hora, para eu salvar essa cirurgia? É isso que você tem que pensar. São as coisas práticas. E é isso que você vai ver conosco no hands-on, no corpo a corpo. E além de tudo isso, aprender a programar e a preparar esses materiais biológicos autólogos, ou seja, que você retira a fonte ao próprio paciente, você vai aprender a trabalhar com o que há de mais poderoso em medicina regenerativa, que são as células-tronco mesenquimais halogênicas de cordão umbilical, células de 0 dias. Se elas são halogênicas, são células que não apresentam na parede celular o complexo HLA, que é o complexo da imunogenicidade. Então elas são de uso universal, são células coringas. Agora, como obter? Como conseguir licença para aplicar? Como que eu tenho que fazer para conseguir aplicar essas células? O que eu devo fazer antes? O que eu devo fazer depois? Como agir em diversas situações que são completamente diferentes uma da outra, né? Uma coisa é um oftalmologista que trabalha com retina, um retinólogo, por exemplo, querer aprender conosco como é que eu faço uma abordagem num problema de retina, né? Uma degeneração macular, por exemplo, numa isquemia de nervo óptico. Outra coisa é um dermatologista querendo tratar flacidez ou cicatrizes inestéticas. Outra coisa é um endocrinologista querendo aprender como é que ele pode potencializar o tratamento de um diabético tipo 2, melhorando aí o metabolismo desse paciente para que ele consiga uma qualidade de vida melhor. Outra coisa é um neurologista ou um geriatra que queira aprender a tratar os seus pacientes, que a maioria evoluem para demência e Parkinson. Como
Como é que eu trato isso? Como que eu aplico? Como que eu formo uma equipe? Como que eu penso o protocolo de paciente para paciente? Quanto que você pensa em milhões de células-tronco por quilo de peso, dependendo da clínica? Tudo isso você vai ouvir falar no congresso, exaustivamente. O congresso tem um caráter informativo, mas depois você tem que aprender a pensar e com a mão na massa. Para isso tem o curso pós-congresso, que é o hands-on. Então, colega, nós hoje viemos aqui mais uma vez nessa live, uma live que é de incentivo para o terceiro Regenera Brasil, um congresso fantástico, espetacular, que você não pode perder nos dias 28, 29 e 30 de novembro, sendo que aí, para vocês que estão me ouvindo, no dia 30, que é domingo, a última aula é uma aula imperdível, espetacular. É um americano chamado Richard Buck, que ele trata doença de Crohn com células-tronco. Ele trata diversas alterações intestinais com células-tronco. Vem ele e o fantástico professor Kaiser Júnior dar essa aula. Serão 2 aulas já no final do congresso. Uma coisa eu posso garantir para vocês. Da primeira à última aula, o Regenera Brasil, você fica com os olhos vidrados. Você fica encantado com a quantidade de informações novas. Você fica impressionado de saber que existe uma medicina que ela consegue regenerar, que ela não é uma medicina baseada em prescrição medicamentosa, mas sim de um trabalho biológico, baseado naquilo que o ser humano tem de essencial, o trabalho das suas células-tronco para regenerar um corpo que é uma estrutura celular. Então, o Regenera Brasil é um congresso que te convida a pensar e te oferece depois uma arma poderosíssima, que são os cursos, a sua chance de aprender a trabalhar, a incrementar de forma positiva e tecnológica o seu consultório, a sua clínica, porque o seu paciente merece o melhor e o seu paciente quer qualidade de vida. Qualidade de vida cujo termo é wellness. E só para avisar os senhores, o mercado de wellness em 2030 vai movimentar aí seus 4 trilhões de dólares. É o mercado que mais cresce. O mercado de fitness é um mercado de vários bilhões de dólares. Agora, o mercado de wellness é um mercado de muitos trilhões de dólares. Porque as pessoas, senhores, querem viver melhor. Não é só sobreviver mais, mas viver melhor, funcionalmente melhor. Por isso, a sua presença é mais que obrigatória. Você vai dar um passo além. A terceira era da medicina pós-Hipócrates te aguarda. O Regenera Brasil é a grande porta de entrada. Por isso, clique aqui na bio e inscreva-se já. E, durante o congresso, trate de se inscrever para os cursos na sua área, porque como é tete-a-tete, como é hands-on, se você entrar por último na fila, vai demorar um pouquinho para chegar a sua vez. Chega, você vai entrar. Conosco todo mundo aprende, mas você tem que fazer a sua vez, você tem que estudar, você tem que rever biologia, embriologia, citologia, histologia, você tem que rever fisiologia, você vai aprender a pensar bioquimicamente, você vai aprender a pensar como a medicina integrativa necessita que você pense para nós prepararmos o terreno biológico do paciente e depois oferecer a ele um protocolo regenerativo através dos materiais biológicos que você vai aprender a como preparar, a como injetar e como lidar com as expectativas e as possibilidades que cada um te oferece. Então, olha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Inscreva-se já, não pense 2 vezes. Você tem que estar no terceiro Regenera Brasil.
você tem que fazer um curso de formação pós-congresso, você tem que estar nos grupos de mentoria, porque você precisa sair da mesmice, você precisa romper a bolha, você precisa deixar de ser mais um e oferecer para o seu paciente a possibilidade dele não ir para a mesa cirúrgica de primeira, dele regenerar as suas estruturas e continuar sendo muito feliz, sendo quem é. O material biológico está dentro do seu paciente ou então ao seu alcance num dos vários laboratórios fantásticos que nós temos no Brasil, laboratórios autorizados. No terceiro Regenera Brasil, teremos a presença de autoridades do CFM, dos CRMs, da Anvisa. Vai ser muito legal você participar, porque todas as suas dúvidas serão dissipadas. Terceiro Regenera Brasil, inscreva-se já, eu te espero lá, 28, 29 e 30, no Renascença São Paulo Hotel, aqui em São Paulo, na Alameda Santos. Vai ser uma honra te receber. Eu sou o Tércio Rocha e agradeço muito aí a sua audiência. Tudo de bom, uma excelente noite, uma ótima semana e qualquer dúvida, entre em contato com a equipe do Congresso. Fiquem com Deus, boa noite.